Paz do Senhor Jesus. Vamos estar meditando em Lucas, no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, no seu capítulo 22, o verso 39 a seguir, que diz assim: E saindo Jesus foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: Orem, para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu, que o confortava, e, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza e disse: Por que vocês estão dormindo? Levanta-se e orem para que não caia em tentação. É interessante quando nós lemos este texto, a qual nos fala do Getsêmani, do Monte das Oliveiras, aonde Jesus passou, como disse o apóstolo Paulo em Efésios, no seu capítulo 6, o verso 13, quando Paulo vai falar: Por isso, pegue toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. O Getsemane praticamente é um dia mau que veio sobre a vida do mestre. Quando nós falamos deste dia mau, uns acreditam que se refere a um dia de 12 horas, que assim era o dia dos judeus. Outros acreditam que era um dia de 24 horas. E outros acreditam que é um momento na vida do cristão que pode durar dias, meses e anos. Nós poderíamos, nesta noite, citar vários exemplos bíblicos que teve este dia mau. Nós poderíamos estar falando de Jó, a qual passou por este período, um período de dias mau, né? Onde perdeu 10 filhos, perdeu seus bens, perdeu a saúde, mas Jó não perdeu a fé. Jó dizia: Eu sei que o meu Redentor, ele vive e por fim se levantará ao meu favor. Nós poderíamos falar de Abraão, a qual o Senhor pediu o filho que ele o amava, Isaque, e Abraão foi a oferecer em sacrifício, e Deus dá um brado para Abraão para não fazer tal coisa. A fé de Abraão vai nos dizer no livro de Hebreus que ele cria que Deus poderia trazer Isaque novamente da cinza. A gente poderia citar aqui de Jacó, onde teve uma vida sofrida, teve dias maus, mas mesmo assim permaneceu. E o Senhor disse a Jacó: Chamarás-se Israel, porque lutaste com Deus. Poderia se citar aqui a vida de Moisés, que também teve seus dias maus, José, Elias, Paulo, tantos exemplos que também teve esses dias maus. Mas eu queria falar do maior exemplo de tudo
e de todos, que é Jesus no Getsêmani. O Monte das Oliveiras, a prensa de oliva, a prensa de azeitona, os meus pecados e os seus pecados estava sobre o ombro dele. Era um dia mau na vida de Jesus. O seu ministério, que durou aproximadamente 3 anos e meio, que deu início aos 30 anos. E a última semana de Jesus, antes da crucificação e morte de cruz, uma quinta-feira a qual o próprio Jesus, ele vinha de uma jornada longa, celebra a última Páscoa, celebra a última ceia. Jesus serve os discípulos sabendo que eles iriam abandonar. Jesus, além de servir os discípulos sabendo que eles iam abandonar, ele também lava os pés dos pecadores, sabendo que eram pés que ia fugir, mas ia fugir com os pés limpos, como está em João capítulo 13, verso 12 ao 17. E a Bíblia vai nos mencionar que Jesus agora, ele vai, como de costume, como nós lemos aqui, no verso 39 do capítulo 22 de Lucas. E saindo Jesus, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. E chegaram ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: ora, para que vocês não caiam em tentação. É interessante nós observarmos o dia mau de Jesus e como ele venceu esse dia e como nós devemos fazer para vencer nos dias maus que vêm sobre a nossa vida. O interessante é que nós olhamos aqui no texto e podemos aplicar primeiro. Ele manteve comunhão com Deus. Quando o dia mau chegar sobre a sua vida, mantenha a sua comunhão com Deus. O verso 39, e saindo Jesus, foi como de costume para o Monte das Oliveiras. Ele tinha um costume, ele tinha uma comunhão com Deus. Nunca perca esta comunhão com Deus. É interessante que quando Lázaro morre, Jesus vem após 4 dias. Quando Jesus ele vai orar, ele vai dizer: Pai, eu oro por causa da multidão, mas como sempre, o Senhor tem me ouvido. Ou seja, Jesus tinha uma comunhão com Deus sempre. O escritor aos Hebreus, no capítulo 5, versos 7 ao 9, vai dizer: o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplica ao que podia livrar da morte, foi ouvido, o quanto que temia, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus, ele tinha uma vida de comunhão com Deus, ele tinha uma vida de oração, mesmo no dia mau. O texto continua a dizer que quando ele vai para os montes da Oliveira, os discípulos o acompanharam. E chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orem, para que vocês não caiam em tentação. Chegando ao lugar, Jesus ele tinha um lugar para chorar, para orar. E eu creio, você que está ouvindo esta palavra, quando o dia mau chegar sobre a sua vida,
Tenha um lugar para você orar, para você chorar, para você buscar a face do Senhor. Esse lugar pode ser o canto da sua sala, o canto do seu sofá, no seu quarto, ou no carro, ou na varanda da sua casa. Tenha um lugar aonde você possa chorar, abrir o seu coração e falar com Deus. Jesus tinha este lugar. E a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus ele vai ao Monte das Oliveiras, ele andava com 12 discípulos. 9 fica na entrada do monte. Apenas três vai um pouco adiante, a saber, Pedro, Tiago e João. No dia mau, ele tinha amigos entre os amigos. Quando o dia mau chega na nossa vida, os amigos são selecionados. Ele não chora, ele não abre o seu coração na frente dos 12. Ele abre o teu coração, ele chora na frente dos amigos, entre os amigos. Apenas 3 contempla. Eu quero deixar essa palavra ao teu coração. Deus vai enviar amigos verdadeiros até você. Porque o amigo verdadeiro é aquele que não te abandona no dia mau. É por isso que a palavra do Senhor, ela vai dizer em Provérbios, capítulo 17, o verso 17. Em todo tempo, ama o amigo, e para a hora da angústia, nasce o irmão. Tem amigos que é mais chegado do que irmão, mas é no dia mau que eles são selecionados. A quarta lição que eu vejo aqui nesse texto, nós temos um Deus que podemos chamar de Pai. Quando Jesus está passando este dia mau, ele afasta um pouco dos discípulos e ele ora, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Meu irmão, minha irmã, você tem Deus que no dia mau, mesmo angustiado, que Jesus estava em agonia. É uma tristeza nunca vivida, mas no dia mau, você tem um Deus que você pode chamar de Pai. No sofrimento, você tem um Deus que você pode chamar de Pai. Na angústia, você tem um Deus que pode chamá-lo de Pai. Quando a depressão bater na sua porta, você tem um Deus que você pode chamar de Pai. Quando as lágrimas correr no seu rosto, você tem um Deus que você pode chamar de Pai. Ah, meu irmão, quando Jesus ele faz esta oração, o Senhor envia um anjo que aparece para ele e o confortava e o consolava. Quando você abre o teu coração como filho, o Pai envia consolo para a tua alma. Ele mesmo disse: não deixarei vós órfãos, mas enviarei o Consolador, o Espírito Santo de Deus. E é Ele que está conosco no dia mau. A Bíblia diz que nós não sabemos orar nem como convém, mas Ele leva a nossa oração e súplica ao trono de Deus, que você possa chamar Deus de Pai nesse dia mau, e o nome do Senhor Jesus será glorificado. E nesse dia mau, Jesus vai abrir o coração e vai dizer: Pai, se possível for,
afasta de mim este cálice. Observe, a saber, Jesus estava se referindo a 4 cálices: o cálice da dor, o cálice da ira, o cálice do sofrimento e o cálice da morte. Jesus estava se referindo a esse cálice, mas ele dizia: todavia, faça a tua vontade e não a minha. Quem chama Deus de Pai tem força para vencer o dia mau. Quem chama Deus de Pai tem força para vencer a traição. Quem chama Deus de Pai tem força para vencer as injúrias. Quem chama Deus de Pai tem força para vencer a zombaria. Quem chama Deus de Pai tem força para vencer o desprezo. Quem chama Deus de Pai tem força para suportar a coroa de espinho. Quem chama Deus de Pai tem força para suportar os pregos, a cruz e a morte. Lembra, você tem um Pai, você tem Deus que pode chamar de Pai no dia mau. Fica com esta palavra no nome de Jesus.